Olá, eu sou o Anderson Oliveira, epidemiologista de campo pelo EPSUS, Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicado aos serviços do SUS, e vamos apresentar nesta videoaula as etapas de investigação de surtos e emergências em saúde pública. Na vida real de um profissional de um serviço de vigilância, geralmente recebemos as notificações em situações mais incomuns, próximo aos finais de semana, como por exemplo nesse exemplo, onde o notificador entra em contato com a vigilância às 17h40 com informações bem preliminares e a vigilância tem que estar preparada para tomar as medidas necessárias. Para isso, existe uma abordagem sistemática com 10 passos bem simples que facilitam a ação no campo e a organização do processo de trabalho. Nós vamos destacar cada uma delas nos slides a seguir. A primeira etapa é a preparação para o trabalho de campo, onde é necessário realizar uma reunião preliminar, onde devemos envolver todas as áreas técnicas responsáveis ou corresponsáveis relacionadas ao evento, chamar e preparar a equipe de campo e a equipe de laboratório. Este é um objetivo bem simples e importante, onde definimos a equipe, levantamos as necessidades locais e dividimos as tarefas. Além disso, é importante também lembrar de cuidar das suas questões pessoais, como animais, a mala, tudo que você precisa levar. Os aspectos administrativos relacionados ao serviço, se for fora da sua área de residência, do seu município ou estado, solicitação de passagens, reservas de hotéis, internet. É muito importante que você cheque tudo isso antes de sair, porque dependendo do local da ocorrência, se você pode ter dificuldade para encontrar hospedagem ou infraestrutura necessária. Os equipamentos também são muito importantes, como computadores, dispositivos móveis, coletes de identificação, GPS, equipamentos de proteção individual e materiais de coleta de material laboratorial. Isso é importante porque muitas vezes a infraestrutura local não é suficiente. O levantamento bibliográfico faz-se necessário porque um epidemiologista de campo ele não é um especialista em todos os temas. Então é importante fazer um levantamento bibliográfico baseado nas informações preliminares, utilizando livros, artigos, guias e protocolos, isso quando o evento já tiver sido, ou cuja hipótese seja mais forte. Confirmar a ocorrência da emergência é a segunda etapa, onde nós levantamos informações visando identificar se aquele evento ele realmente é uma emergência, um surto, para aquele local, para a região ou para a nação. E como é que eu faço isso? Primeiro eu determino o número de casos esperados e comparo com o número de casos observados. Neste exemplo aqui, podemos observar que antes desse período nós não tínhamos essa magnitude, e aqui nós temos um elevado número de casos demonstrando uma epidemia. Neste caso aqui, este é um dado da pandemia de influenza de 2009. A terceira etapa é a sistematização com a verificação do diagnóstico. Então, nós queremos descartar os casos que foram incluídos inicialmente equivocadamente, seja por diagnóstico, clínico ou laboratorial, e para isso eu reviso todas as fichas de investigação, quando elas estiverem disponíveis, os prontuários clínicos, entrevistamos novamente ou entrevistamos pela primeira vez os profissionais de saúde que atenderam aqueles pacientes, além de entrevistar também os pacientes, os parentes, contatos, e padronizamos e classificamos esses materiais de acordo com o quadro clínico. A quarta etapa é a identificação e contagem dos casos. Neste ponto, queremos padronizar a identificação dos casos novos, excluir aqueles que não são casos e identificar o maior número possível de casos suspeitos. Para isso, nós elaboramos uma planilha de casos. Essa planilha pode ser utilizada de modo manual ou eletrônico. Elaboramos a definição de caso e divulgamos ela para
os profissionais e os envolvidos na investigação. E para atingir as pessoas, podemos lançar mão da mídia local, contando com o apoio destes profissionais, enviando cartas aos profissionais por meio de um mailing list, de uma lista, uma mala direta, ou também e também buscamos informações dos hospitais, unidades de saúde, clínicas públicas e privadas. A planilha de casos ou line listing pode ser muito útil desde que seja bem organizada. Primeiro ponto, é importante que cada coluna represente uma variável. Então aqui nós só temos a tosse, aqui só a dispneia, aqui só a mialgia. Cada linha representa um indivíduo. E o conteúdo não pode ser diferente, é importante ter um padrão. Se você começou a preencher com sim e não, não utilize 1 e 2 ou 0 e 1 no meio, porque vai dificultar, você vai ter um retrabalho depois para classificar esses casos e perderá tempo. A definição de caso, ela tem o objetivo de encontrar com um quadro clínico semelhante e excluir pessoas com outras doenças, e além de uniformizar as ações. Nós podemos definir caso suspeito, confirmado, descartado e provável, e a definição de caso deve conter dados clínicos, laboratoriais, intervalo de tempo, que é a informação do quando, informações sobre o local de aplicação, onde, e característica dos indivíduos envolvidos, que é o quem. É importante porque a definição de caso seja aplicável a todas as pessoas investigadas e geralmente ela é mais sensível no início da investigação. Aqui nós temos dois exemplos, onde nós temos inicialmente a definição de caso suspeito. Vocês podem observar que nós temos aqui residente ou visitante do centro-oeste de Minas Gerais, de 1º de janeiro a 31 de março, com sinais clínicos. Então nós temos informação sobre local, pessoa e tempo. Já a definição de caso confirmado, ela pode ser geralmente uma composição da definição de caso suspeito. Então, para ser o caso confirmado, ele precisa ser um caso suspeito ou seja, tem que ter uma dessas outras 3 situações aqui, condições. É importante lembrar que o I e o OU, lá da teoria de conjuntos, é muito utilizado. O I é uma somatória, o OU é uma exclusão, ou seja, ele não necessariamente tem que ter as 2 condições. Ele pode ter, mas não é obrigatório. Depois disso, eu vou organizar as informações por tempo, lugar e pessoa, cujo objetivo é identificar ou explicar como e por que aquilo aconteceu. Os dados de pessoa quer dizer quem foi afetado, os dados de tempo quer dizer quem, quando que foram afetados, e os dados de lugar vai abordar onde foram afetados, onde ele pegou a doença, onde que ele foi infectado, dependendo da doença. Depois disso eu vou organizar. Para organizar as informações referentes às pessoas, é importante lembrar que a ocorrência de algumas doenças que afetam algumas pessoas no mesmo período e local em que outras não são afetadas, fornecem indícios das causas e orienta como devem ser direcionadas as estratégias de controle. Então, nós temos aqui alguns objetivos, como descrever o grupo que é afetado em detalhe, identificar os fatores comuns aos casos, idade, sexo, raça, estado civil, etc. Obter denominadores para calcular as taxas e também comparar os grupos. Aqui neste exemplo podemos observar que a taxa de ataque de diarreia por idade em uma creche, nessa creche afetou 85% as crianças com até 1 ano de idade. Na organização da informação por tempo, um surto ou epidemia é uma concentração de casos novos no tempo e no espaço. Então, nós podemos utilizar uma curva epidêmica ou uma curva de casos, distribuindo essas informações no eixo X, por semana, por dia, por mês. E geralmente a gente utiliza a data de início dos sintomas
quando disponível, dependendo do evento, e utilizamos um histograma, que é uma variável contínua que permite a organização dessa informação numa série, numa sequência temporal. Ele também vai demonstrar a magnitude do surto e a tendência temporal, e geralmente os intervalos são definidos de acordo com o menor período de incubação conhecido. Então, se eu estou avaliando ou investigando um surto que aconteceu em poucas horas, dentro de um dia, eu não vou poder utilizar a distribuição temporal por dia, e sim por horas por horas com um nível de detalhamento o mais preciso possível. Na organização das informações por lugar, a distribuição geográfica dos casos indica onde uma doença é mais ou menos importante e fornece indícios para sua causa ou ocorrência. As variáveis podem ser país, estado, cidade, bairro, residência, hospital, etc. E nós podemos lançar mão de estratégias diferentes dependendo da infraestrutura disponível. Aqui no caso GPS, aqui no caso um mapa em papel, e aqui um croquis, um desenho. Então nós temos essas três formas, entre outras disponíveis. Todas elas vão indicar a concentração. O que nós queremos observar é essa característica de concentração de casos em um local. E isso vai facilitar depois identificar ou investigar melhor por que ocorreram casos em outras regiões de uma cidade, de um bairro, de uma localidade. Tudo isso vai lhe subsidiar para o levantamento ou formulação de hipóteses. Então, o relato dos casos, além daquilo que você coletou no formulário, será muito importante, baseado no quadro clínico ou no seu conhecimento sobre aquela condição clínica, a observação, os aspectos epidemiológicos locais, a biologia, além de utilizar de imaginação e raciocínio, você vai poder levantar hipóteses que possam explicar o padrão do evento, propondo respostas, né? Para isso, você poderá lançar mão de estudos observacionais, experimentais e testar essas hipóteses posteriormente. Nessa etapa, você pode, dependendo das condições, realizar estudos estudos epidemiológicos, como caso controle, coorte, entre outros, mas é importante destacar que os aspectos analíticos aí, que muitas vezes chamam a atenção, eles são ferramentas importantes, mas servem apenas para lhe subsidiar na identificação da causa, do fator comum que levou à ocorrência de um evento. Se você chegou, dependendo dos achados, você pode necessitar complementar a investigação com estudos adicionais, ou caso você não tenha encontrado nenhuma associação estatística, ou dependendo das associações, você poderá refinar com estudos adicionais, epidemiologia molecular, estudos ambientais e outros métodos para subsidiar a tomada de decisão. Com base na evidência mais consistente, mais robusta, disponível, você vai adotar como profissional de saúde pública medidas para controlar a fonte do organismo patogênico, tentando interromper a transmissão e também estimulando a resposta do hospedeiro à exposição. E para isso você pode lançar mão de uma série de instrumentos disponíveis na saúde pública e acessíveis do Sistema Único de Saúde. Uma vez, a comunicação dos resultados, ela pode acontecer durante a investigação e também deve acontecer ao final. É sempre importante apresentar os resultados e recomendações, tendo cuidado de
em relação à linguagem adotada, documentar as experiências para que forneça mais elementos para situações que porventura possam ocorrer novamente. Estas experiências precisam ser compartilhadas e essa informação é necessária ser disseminada. Nós podemos utilizar entrevistas, seminários, reuniões com a comunidade, além de elaborar relatórios, boletins, notas, artigos. Para isso, na comunicação, logo no início, é importante definir um interlocutor da equipe com a imprensa. Geralmente são as autoridades de saúde, o secretário estadual, o secretário municipal, um diretor, um superintendente ou alguém da área de comunicação. É necessário estabelecer um fluxo de comunicação contínuo. Se você está numa investigação de surto e combinar com a imprensa de que você vai soltar o relatório, o boletim, determinado dia, em determinado horário, isso deve ser cumprido à risca, com pontualidade, com muita precisão. E a comunicação deve ser clara e objetiva para você ganhar apoio da sociedade. Finalizando, é importante levar em consideração os aspectos éticos, né, em relação à orientação dos participantes. Todo esse processo deve ser voluntário, tem que cuidar da confidencialidade, o respeito no tratamento com as pessoas. A abordagem, se você estiver investigando um surto com óbitos, o cuidado na abordagem com os familiares, não utilizar as informações ou amostras coletadas para outras finalidades, senão aquela específica. Comunicar sempre os resultados à autoridade de saúde de modo oportuno, não esperar concluir o processo ou publicar num artigo científico para depois comunicar. Recomendar medidas de prevenção e controle, divulgar os resultados e considerar todos os participantes da investigação nos resultados e nas comunicações. Eu espero que esta apresentação seja útil para vocês. Eu agradeço a atenção de todos e o interesse por este assunto.